Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A partir de agora, Entre Linhas. Agora 9 da manhã, 3 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 3 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no Santos FM, no rádio santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta terça-feira, 3 de março de 2026, edição de número 2307 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Programa desta terça-feira, abrindo espaço para a cultura, para a música, afinal de contas, a arte sempre teve muito espaço aqui no Entre Linhas. E hoje eu estou recebendo, acho que é pela primeira vez no programa, eu já entrevistei tanta gente que às vezes eu esqueço, mas eu acho que o Luiz é a primeira vez que vem aqui ao Entre Linhas. O Luiz de Godoy, que é maestro. Luiz, obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço, bom dia, Alex. Muito bem, o Luiz daqui a pouco vai falar com a gente sobre a carreira dele, sobre o trabalho, né, na música e sobre um evento que logo logo a gente vai divulgar por aqui. Antes, deixa eu prestar serviço para você que está saindo de casa nessa manhã carrancuda de terça-feira. Confesso que quando eu cheguei aqui às rádios logo cedo, tava uma garoinha, né? Precisou até abrir o guarda-chuva, mas foi bem rápido. Agora parece que está estável. Daqui a pouco eu trago a previsão. Antes, na situação das travessias litorâneas, está aqui a informação do site da CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Santos Guarujá, neste momento, tem 7 embarcações operando e o negócio está brabo lá, viu? Tempo de espera de 35 minutos do lado de Santos, 50 minutos do lado do Guarujá. Segundo a informação aqui, a maré está baixa, então está prejudicando a mobilidade aí das travessias, dessa especialmente Santos Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações operam, por lá o tempo de espera é de 20 minutos. E Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, só uma embarcação operando e por isso a espera é o dobro do tempo normal, né? Na casa dos 40 minutos. A informação do Sistema Anchieta Imigrantes, temos aqui o boletim das 9 da Ecovias. A rodovia Anchieta apresenta lentidão do quilômetro 13 ao 10
do 20 ao 16 devido ao alto fluxo de veículos no sentido São Paulo. Nos demais trechos sob concessão, as condições são consideradas boas. O tempo está encoberto no trecho de Planalto e na Serra, com tempo encoberto também na interligação. Portanto, esta é a situação momentânea do sistema Anchieta Imigrantes. Vamos agora sim à previsão do tempo. Estou colocando aqui novamente a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos. Estamos atualizando aqui o nosso aplicativo do Weather Channel. Temos 24 graus neste momento por aqui, máxima prevista para hoje é de 26, mínima de 21, o sol aparecendo entre nuvens e 9% de possibilidade de chuva ao longo do dia. Nesta quarta, quinta-feira, o tempo permanece mais ou menos do mesmo jeito. Na sexta-feira o sol abre de uma forma mais intensa, fica mais quente e por isso tem previsão de chuva para o fim de semana. Mas de toda forma, como sempre, a gente atualiza por aqui todos os dias, porque o clima acaba mudando, né? De tempos em tempos a gente atualiza por aqui. Falar em clima que está mudando, né? Os senhores sabem que a gente fala muito sobre futebol aqui no Entre Linhas também. E me causou espanto quando eu acordei hoje. Eu vi duas manchetes, né? Flamengo classificado para a final do Campeonato Carioca, 8-0 no Madureira. Aí a manchete seguinte: Felipe Luiz foi demitido. Só no Brasil que o cara é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ganha de 8-0 e é demitido logo depois, porque o futebol apresentado até agora não foi aquele que a torcida esperava e os dirigentes também. Gente, esse ano começou todo errado por causa da Copa do Mundo, né? Pré-temporada inexistente, jogadores lesionados no começo, jogos encavalados de estaduais com o Campeonato Brasileiro. Muitos times sofreram com essa situação, até o Flamengo, que tem dinheiro, que tem elenco e tem títulos recentes, também sofreria, e sofreu, e o técnico foi mandado embora, quem diria, né? O flamenguista, não sei se está feliz ou está triste com a saída do Felipe Luiz, como alguns palmeirenses reclamam do Abel, né? E da Leila. Eu digo que esses caras não aguentariam torcer para o Santos uma semana, porque ali é um exercício kármico de resiliência, é outra história, mas enfim, né? O que há de se fazer? Então, tá, portanto, aí a notícia da queda do Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, tá bom? Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui com o Luiz, porque este é o nosso assunto principal hoje. Falar sobre o trabalho dele, o maestro Luiz de Godoy. Aliás, maestro, há quanto tempo, Luiz? Como é que você entrou neste universo? Porque na música, até chegar a ser maestro, tem um caminho a percorrer, né? Antes de chegar nessa posição. Pois é, foi um caminho longo. Eu tô agora com 38 anos, mas eu tive a sorte de começar bem cedo, aos 5 anos de idade eu já comecei a fazer música, a cantar, e logo já comecei a aprender piano, que é o instrumento principal aí pra gente poder se desenvolver enquanto maestro, né? E foi todo um percurso aí de estudos aqui no Brasil, na Escola Municipal de Música, em São Paulo. Eu sou de Mogi das Cruzes. E muito cedo também fui lá para São Paulo, já comecei a estudar lá. Depois na Universidade de São Paulo, daí saí do país, fui para a Áustria, para Viena, daí estudei em Viena, estudei em Portugal, estudei em Colônia, na Alemanha. E foi assim esse percurso de formação, a partir do piano como meu instrumento principal e depois regência coral e regência orquestral. E hoje em dia estou lá em Hamburgo, no norte da Alemanha, entre outras coisas, dando aula na universidade justamente para outros maestros, para a nova geração. A pergunta que não quer calar, o seu CEP é em Hamburgo, você recebe cartas, se ainda alguém receber cartas, né? Tem lá uma caixinha de correio, o seu CEP é em Hamburgo, na Alemanha. Meu CEP é em Hamburgo. Eu gosto de pensar que eu tenha um domicílio em Hamburgo, na Alemanha, e um aqui no Brasil, mas na verdade a maior parte do tempo eu tô por lá. Sua família é de onde aqui no Brasil? Minha família é de Mogi das Cruzes. Você falou, né? Então minha mãe ainda mora lá em Mogi, boa parte da família mora em Mogi, meu irmão também, meus sobrinhos. Hamburgo tem um porto importante também, né? Tem, eu tava aqui olhando para esse porto e já fiz foto e já mandei pro pessoal de lá, porque é uma imagem muito familiar, né? Eu entrevistei recentemente, porque na TV eu atuo com essa área do porto, né? Eu conversei com um brasileiro que é um estudioso que está lá, não vou me lembrar o nome dele agora, conversamos pelo Zoom, gravamos entrevista inclusive, para fazer comparações, né, da cidade portuária, como é que é o porto de Hamburgo, como é que a cidade convive com as atividades portuárias,
Porque, Luiz, aqui em Santos a gente está num dilema, né, do crescimento do porto e como isso vai impactar a cidade e tal. Vamos lá para o repórter por um dia, repórter portuário, o maestro Luiz de Godoy. É uma convivência pacífica lá também? Tem essas discussões? Eu acho que é a mesma coisa, são as mesmas discussões. Lá, como é um porto no rio, né, não é no mar, é no rio Elba, que é um rio muito largo, muito grande e tal, mas eles precisam constantemente cavar o fundo do rio. Fazer a dragagem. Fazer a dragagem, e isso tem todo um custo, enfim, né, para a natureza e tudo mais. É uma grande intervenção que se faz, né? E então a discussão é constante se deve continuar fazendo, em qual intensidade e tudo mais. Então parece que é difícil, né? O porto lá, as atividades portuárias, elas incentivam a cultura? Porque isso é uma outra discussão que tem aqui. As empresas do porto, a atividade portuária de uma forma geral, tem ajudado algumas iniciativas culturais aqui em Santos, na região como um todo. Você tem projetos, até a representante da Santos Brasil teve com a gente aqui, que é a apoiadora do Arte no Dique, do nosso amigo Zé Virgílio, né, que as crianças aprendem percussão, música, atividades profissionais. Agora tem um estúdio de música, tem um estúdio de podcast, vai ter um projeto de cinema lá. Então o pessoal lá apoia. A Santos Brasil apoia o Arte no Dique. Como é que é essa relação lá do dinheiro público e até das atividades portuárias com a cultura lá em Hamburgo? É interessante, porque Hamburgo tem uma história muito peculiar, como era uma cidade de mercadores, né? Muito cedo na história da humanidade, eles partiram para essa coisa das trocas, das negociações e tal. Então foi uma cidade que nunca se desenvolveu como a maior parte das cidades europeias, com reis, com estruturas de aristocracia. Quem mandava na cidade sempre foi o comerciante que saía pelas águas para fazer as suas trocas. E com isso se desenvolveu uma cultura muito grande lá em Hamburgo de mecenato, justamente, de mecenas, apoiadores da cultura, porque as pessoas tinham elas mesmas essa autonomia de decidir o que queriam para a cidade, as famílias que cuidavam ali das atividades portuárias. E foi assim que Hamburgo, por exemplo, teve a primeira casa de ópera ao norte dos Alpes, como a gente fala. A ópera é um gênero que foi criado ali, que surgiu na Itália, não é? E então os mercadores iam para Veneza e conheceram aquilo e falaram: poxa, a gente também quer uma casa de ópera. E fizeram uma casa de ópera, quer dizer, sem esperar a ação do poder público, né? Hoje em dia a gente tem um Estado alemão muito forte, como a gente conhece, uma democracia muito sólida e tudo mais, e uma democracia baseada no socialismo, como eles dizem, né? As pessoas às vezes confundem comunismo e socialismo. A Europa toda é socialista. E essa estrutura socialista é uma estrutura que prevê esse funcionamento de mecenato a partir da mão privada, mas certamente completamente ancorada, para usar aqui uma figura marítima, ancorada nas iniciativas do poder público, né? A gente, quando fala de Alemanha, fala de um país com mais de 100 orquestras e coros de teatros estatais, né? Então uma outra realidade. Ou seja, só para deixar claro, mantidos pelo poder público. Pelo governo e apoiados pela iniciativa privada. Aqui as pessoas reclamam muito, né, dos incentivos, Lei Rouanet e tal. Aí depois que descobriram que os principais beneficiados da Lei Rouanet são os cantores sertanejos, muita gente parou de fazer crítica à Lei Rouanet, né? É uma captação, né? Tem um monte de projeto e a gente recebe aqui no programa, né, que se não tivesse um projeto bem feito, com uma contrapartida social, de apresentação, de geração de material, conteúdo para crianças, para jovens, esses projetos não andariam. Quem lida com captação de patrocínio sabe. Para muita empresa, às vezes não é interessante fazer um anúncio qualquer, uma divulgação qualquer, mas quando tem esse selo de empresa que apoia a cultura, a arte, o cara institucionalmente ganha pontos com isso. Claro. Uma parte do empresariado brasileiro já percebeu isso, e faz bem para a imagem institucional da empresa. Então, os projetos, especialmente culturais, mas também eventualmente de esporte, eles se beneficiam dessa condição. Claro que o Luiz veio aqui hoje para contar um pouco do porquê ele está em Santos, né? Mas como não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um brasileiro que vive num país como a Alemanha, especialmente em Hamburgo, assim,
as pessoas dizem que o Brasil é um país maravilhoso, que aqui não tem terremoto, não tem furacão e não tem guerra. Não tem furacão, terremoto e guerra, mas tem a violência urbana, você tem as enchentes, aí você vê o que está acontecendo em Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais precisava benzer, né? Porque o que tem de desastre natural lá é um negócio impressionante. É rio que transborda, é barragem que cede, enfim, é uma coisa... São muitos desastres que são causados justamente pela ação humana também, né? Da extração. Dinheiro que era para prevenção a problemas climáticos, verba foi retirada e tudo isso, mas enfim. A gente vive no mundo hoje uma questão que é essa guerra agora, né? Mais uma no Oriente Médio. Aliás, eu não sei quando é que essas pessoas viveram lá no momento que não houvesse guerra. E você está relativamente perto de uma outra guerra que meio que está no calendário de eventos, né? Ucrânia e Rússia estão lá, e vai acabar, e não acaba. E está lá o quê? Já 4 anos, né? E está bem próximo mesmo, né? Porque é toda aquela questão da sabotagem dos canos de gás, né? Porque a Alemanha, inclusive, recebia o gás natural, a principal fornecedora era a Rússia, né? E isso é muito próximo ali, é no estado que é vizinho de Hamburgo, né? Ali no norte, porque Hamburgo está bem ao norte da Alemanha, e é por ali, naquela região, que aconteceram os ataques ali, aquela estrutura de canos. Quando explodiu a guerra, você já estava lá? Eu já estava lá e todo esse período é um período de muita apreensão, né? Como é que você viveu esse período no começo e depois, ainda mais com o barril de pólvora que o mundo virou agora? Porque, tipo, a pessoa até esquece que está tendo uma guerra lá, porque agora tem uma nova, né? Para o noticiário se abastecer, que é o do Irã com os Estados Unidos e Israel. Mas, assim, para um brasileiro que vive na Europa, que é um centro de atenção geopolítica, né? Você tem um grau de tranquilidade assim para dizer, estou seguro aqui? Como é que é o teu grau de preocupação? Olha, a gente se sente seguro, não é? Porque, enfim, a sensação de segurança a gente não deixa tomar da gente tão facilmente, né? Mas realmente a percepção das guerras é muito mais próxima na Europa do que aqui no Brasil, eu diria. Também é a Europa, é o norte global que faz essas guerras, né? Não somos nós. Então, no dia a dia lá, o que eu mais percebi é justamente o fluxo de pessoas, né? São os refugiados que vieram para a Alemanha, tanto os refugiados da Ucrânia, quanto também já desde sempre, né? Os refugiados do Oriente Médio que vêm, da Síria e do norte da África, que se dirigem muito aos países da Europa Ocidental. Então está bem próximo da gente mesmo, e a discussão fica cada vez mais feia, né? Mais preocupante. Eu acho que não é nem o que eu mais sinto não é a guerra em si, porque a guerra não acontece ali no território alemão, mas o que a gente sente é essa movimentação pela migração tomando contornos que a sociedade começa a questionar e tudo mais, uma sociedade que por muito tempo tentou se abrir e tentou retornar um pouco, eu diria, nesse norte global, do tudo que eles tiraram do resto do mundo, vamos falar o português claro, né? Retornar em forma de possibilitar que as pessoas se movimentassem, de oportunidades, não é nem porque eles são bonzinhos, mas é porque eles precisam disso, né? Os países europeus são países que eles dependem completamente da migração e da mão de obra migrante. Os Estados Unidos também não são diferentes, né? A gente vê isso lá também, e essa discussão toda agora com o ICE que está acontecendo, e agora a gente está tendo isso, quer dizer, eles por algum tempo tentaram receber, tentaram ser mais receptivos por precisarem, por interesse próprio também, e agora essa divisão, essa polarização está fazendo com que a sociedade questione isso e eles estão, na verdade, num grande problema de consciência, porque acaba faltando mão de obra, porque as pessoas não têm nem quem mão de obra nos hospitais, nas escolas. É engraçado que essa onda xenofóbica ela é um contrassenso, né? Eu me lembro quando o Trump assumiu de novo nos Estados Unidos, ele dizia que ia deportar muita gente e tal. Nada que o Biden não tivesse feito também antes. Mas criou-se uma imagem de que os Estados Unidos ficariam para os americanos e que os estrangeiros estariam tirando empregos dos americanos. Aí fizeram os memes, né? Aquele americano típico trabalhando em fábrica. E eles não trabalham nessas fábricas, ou uma parte, mas assim, estereotiparam, né? Era onde os mexicanos, os porto-riquenhos trabalhavam. Eu me lembro de ter dito aqui,
que eu li uma matéria, acho que da BBC, dizendo que na Inglaterra chegou a haver problema de abastecimento, porque quando a Inglaterra saiu da União Europeia, não tinha mais motorista de caminhão. Exatamente. Então tinha problema de levar até as grandes cidades produtos em geral, porque não tinha quem dirigisse caminhão. Isso está acontecendo no Brasil, é por outro motivo, tá? Eu vi um dado esses dias que em 10 anos o Brasil perdeu 1.200.000 caminhoneiros. Gente que desistiu de trabalhar com isso porque é inseguro, porque paga pouco, porque é perigoso, estrada e coisa e tal. Aí hoje, se você disser assim, olha, nós vamos abrir aqui uma frente para contratar bolivianos e venezuelanos para dirigir caminhão no Brasil, vai ter gente que vai ter um chilique, vai ter um troço. Mas eu estou dando um dado estatístico, 1.200.000 pessoas pararam de dirigir caminhão no Brasil nos últimos 10 anos. Só que você quer que o produto chegue na sua porta, na sua casa, que seja entregue, coisa e tal. Isso aconteceu lá também, na Europa. É evidente que aconteceu. Então, ou o cara tem que entender, vamos proteger os nossos empregos. Beleza, você vai largar o teu diploma de qualquer coisa que você não usa para dirigir um caminhão? Não vai, né? Mas você quer que o serviço seja feito. Eu contei aqui brincando, né? A técnico de ar-condicionado no fim do ano passado, você falava com o cara em dezembro, ele só tinha agenda para fevereiro. Cara cheio de trabalho. Então, assim, o mundo precisa entender um pouco mais os contextos. E agora, com essa guerra, vai aumentar o preço de tudo. Gasolina, comida, porque a entrega fica mais cara, o frete fica mais caro. E se você tem um equilíbrio social melhor, como na Alemanha, imagino que tenha, você lida melhor com aquilo do que no Brasil, que tem tanta dificuldade, né? Tanta gente abaixo da linha que a gente chama de digna para viver, né? Mas é muito curioso isso mesmo, porque os problemas são semelhantes, mas as causas são diversas, né? Esse problema da falta de mão de obra e tudo mais. No caso da Alemanha também tem se discutido atualmente muito se o alemão é preguiçoso demais e trabalha pouco ou não. E a sociedade está nessa discussão agora. Você vê todos os dias nos jornais o atual primeiro-ministro vive dizendo que o alemão precisa ser um pouco mais, tem que pôr mais a mão na massa porque trabalha pouco, e daí o alemão não ouve isso bem e fica chateado com o fato de ser chamado de preguiçoso. E eu fico vendo essa discussão e justamente pensando, meu Deus, que luxo, não é ter esse problema. A gente não tem como mensurar isso, pra gente é uma discussão distante, mas se é aquela geração que não vai trabalhar 14 horas por dia, quer viver com qualidade de vida, é uma coisa, né? Mas não é nem isso a questão. Assim, a gente está discutindo aqui escala, como que é, que 5:1, 6:1 e tal. E lá, assim, tem uma grande parte da população que escolhe como forma de vida, como estilo de vida, trabalhar meio período, trabalhar 3 dias por semana. Que são, né, mas tem alguém pagando? Tem. O cara está entregando? Não, tem todo um histórico de privilégios e de heranças, e sobretudo uma cidade como Hamburgo. Hamburgo é uma das cidades mais ricas da Europa, não é? Tem uma concentração de milionários muito grande. Quando a gente fala de concentração de milionários, eu não estou falando que as pessoas juntaram 1 milhão, estou falando de pessoas que ganham milhões, não é? Porque tem milhões como salário. Então isso é muito interessante também a gente pensar, fazer essa relação, porque aqui no Brasil a gente compra um carro um pouquinho melhor e já se sente pertencente a uma classe mais privilegiada e tudo mais, mas ainda tem muito chão para andar. Né? Eu acho engraçado isso, o cara tá pagando um carro em 60 e tantas prestações, mas ele se vê no mesmo espectro de pessoas que têm uma Lamborghini na garagem. Eu penso como ele, defendo as teses dele, mas o cara não sabe nem que isso existe, você pagando 60 e tantas prestações do seu carro, que quando tem... O pior negócio do mundo é comprar carro à prestação, né? E zero, quando né? Ele porque sai, daí desvaloriza. Quando ele sai da concessionária, ele já desvalorizou. O que você gasta para manter, durante o período em que você está pagando, é quase outro carro. Quando você termina, ele já está desvalorizado. Quando você vende por menos. Acho que é o pior negócio do mundo, se você for pensar em termos de grana, comprar carro à prestação. É mais fácil você juntar, andar de ônibus uns 5 anos, juntar o dinheiro, é que ninguém junta, né? Educação financeira. E aí você compra o carro à vista. E vende rápido, troca rápido, porque essa é uma forma mais econômica. Mas o brasileiro vende o almoço para comprar o jantar e assim seguimos. Mas vamos falar então do porquê que o Luiz está aqui em Santos, né?
aqui na região. Você tem uma... já começou, né? Você tem alguma... Começou ontem. É uma... O meu trabalho começou ontem. Como é que a gente chama? Tem um nome? É um festival. Um festival, né? Festival de Música Vocal de Santos. É a primeira edição que está acontecendo esse ano. É uma iniciativa aqui de... Mas tem umas oficinas também, né? Exatamente, tem diversas oficinas, é um festival, a gente tem uma tradição grande de festivais aqui no Brasil. O festival mais famoso talvez seja o de Campos do Jordão, que as pessoas se lembram, que tem ali as orquestras tocando, convidadas, que vêm também de fora, mas também tem os alunos, bolsistas do festival fazendo aula de música. Então tem diversos festivais espalhados pelo país, do sul ao norte do país, de fato. E aqui em Santos foi criado agora por iniciativa da Denise Yamaoka, que está organizando tudo. Esse festival de música vocal, ele tem esse foco em música vocal, tanto solo, quer dizer, tanto para as pessoas terem acesso a aulas de canto com grandes professores e professoras das universidades paulistas. Nessa primeira edição foram convidados profissionais que dão aula na USP, na Unicamp e na Unesp, quanto para a atividade de canto coletivo, de canto coral, que é a atividade que eu estou desenvolvendo. Começamos ontem à noite e não sabíamos quantas pessoas iam vir. A primeira edição do festival, estávamos esperando ali um número, fomos surpreendidos por muita gente, mais de 60 pessoas ontem lá cantando juntas na atividade e saíram da atividade de noite falando: pode chamar mais gente para vir amanhã? E a gente falou: pode chamar. É na ABB que está rolando isso? Isso, ali na Ana Costa. Exatamente, é a ABB que está fazendo aí parceria com o festival. Ele está acontecendo em alguns espaços também, no Espaço Yamaoka, com colaboração aí com parceria da Secretaria de Cultura. E mais uma atividade que a gente já estava falando, né, que é possibilitada aí pelas leis de incentivo, nesse caso pela Lei Aldir Blanc, pela qual foram captados os recursos para esse festival. Primeira edição acontecendo e Denise, a gente estudou juntos na adolescência, na Escola Municipal de Música de São Paulo, que é também uma instituição pública de excelência, reconhecida no mundo todo pela qualidade do ensino. E foi lá que a gente se conheceu, Denise e eu, e então ela ligou e falou: Luiz, você por acaso vai estar no Brasil nesse período, porque a gente está começando, estamos aqui com os recursos que a gente pode para possibilitar aqui atividades gratuitas para o público de Santos. Você por acaso estará no Brasil? Eu disse: Denise, estarei nesse período no Brasil, tem um outro concerto lá na Catedral da Sé no dia 15 de março e já ia vir antes. E falei: claro, vai ser um prazer participar. E agora a gente está aqui, tem todo um time ali, uma equipe em torno da Denise, outros músicos e pessoas aí amantes da música que estão colaborando, que estão ali se voluntariando para fazer o festival acontecer também. E esses outros convidados aí contratados do festival como eu, para oferecer uma perspectiva diferente, né, para o público de Santos. Santos tem uma grande cultura coral, uma grande tradição coral já há muitas décadas, e daí a gente vem aí trazendo essa expertise, essa experiência também, no meu caso, internacional, sobretudo na Europa. Tá, começou ontem, vai até dia 6, que é sexta-feira. Exatamente, isso, né? A gente tem atividades corais, os ensaios corais, a prática intensiva coral todas as noites, é de graça. Só chegar lá. E daí no sábado vai ter o concerto de encerramento, vai participar também o Quarteto de Cordas Martins Fontes, que está fazendo 50 anos, comemorando 50 anos esse ano, que é um grupo também mantido pelo poder público aqui em Santos. E aí eles vão participar também, a gente está muito feliz porque a gente comemora com eles aí esses 50 anos de existência. Muito importante a gente celebrar essas iniciativas para as quais é dado continuidade, né? Talvez uma das grandes diferenças, a gente comparando essa coisa de Europa e Brasil, o Brasil com tantas vantagens, não só a falta de terremoto, mas tanta coisa boa que a gente tem aqui. Mas se tem uma coisa que na Europa de fato faz uma diferença, sobretudo na política cultural, como certamente na política de incentivo aos esportes e tudo mais, é a continuidade, não é, das atividades. A gente aqui depende muito é uma política de Estado, né? Não é uma política de governo. Não é uma política de governo, é uma política de Estado, então, né, que de fato continua ali, porque você vê que uma iniciativa deu certo, que ela está fazendo bem para a população, você não descontinua essa iniciativa, você mantém. E esse quarteto, Martins Fontes, é um exemplo aqui de como o Santos consegue
manter uma dessas iniciativas de uma forma contínua, que é uma coisa louvável. Esperamos que o FEMUV, que está começando agora na primeira edição, também seja continuado, continue recebendo apoio da iniciativa privada, do poder público, para viver aí longamente por muitos anos oferecendo essas atividades gratuitas na música vocal e na formação vocal. Bom, só reforçando, então, vai até sexta-feira na ABB ali na Costa, na frente do Roxy praticamente ali, né? E aí no sábado tem lá no Teatro Brás Cubas esse concerto final. Que horas que vai ser no sábado? No sábado tem até 2 concertos no Teatro Brás Cubas, então quem quiser pode fazer uma maratona ali. Como nós já dissemos, todas as atividades são gratuitas. O primeiro concerto do sábado é com um duo de canto e piano, com a grande cantora Edna de Oliveira e a pianista Sheila Glaser, o duo delas. Elas fazem um concerto às 17 horas, lá no Teatro Brás Cubas. E depois, às 20 horas, tem o nosso concerto de encerramento do festival. Eu vou reger esse concerto com a presença do quarteto de cordas e com o coro do Festival de Música Vocal, que é esse coral formado ontem, iniciado ontem. A gente pratica aí umas 3 horas todos os dias, de noite, e vai ter música que eu trouxe de lá de Hamburgo, para fazer essa ponte entre Santos e Hamburgo, essa ponte que já existe aí há tanto tempo, essa via marítima. Mas tem música brasileira, é claro, tem um homenageado no festival, nessa primeira edição do festival, que é o compositor santista Almeida Prado. Então nós vamos fazer composições dele e de uma professora dele, a Dinorah de Carvalho, de outro professor dele, o Camargo Guarnieri, e vai ter música de Johannes Brahms, que é um compositor alemão nascido lá em Hamburgo. Então é um programa bastante diverso e é um coro bastante diverso, representando aí essa característica, essa que é para mim, a maior vantagem de nós brasileiros hoje em dia, que é essa nossa diversidade imanente, não é? A nossa população. Então, nesse sentido, nós somos exemplo, podemos ser exemplo para o mundo todo, sobretudo a partir das políticas públicas. Quando eu falo de Escola Municipal de Música de São Paulo, onde eu me formei, quando eu falo aqui desse festival, são iniciativas que abrem aí o mundo da música de concerto, nesse caso, que é a nossa especialidade, é a música de concerto. O povo chamava de música clássica, mas, enfim, abre isso para todo o espectro da sociedade civil, não é? E nesse sentido a gente está já um pouco mais à frente. Lá na Europa a coisa ainda é bem mais elitista, como era aqui no Brasil nos anos 80, nos anos 90. A gente vem evoluindo muito com os projetos Guri da vida, não é? Tem tantas iniciativas aqui no Brasil, na América do Sul em geral, né? Na Venezuela também, projetos muito bonitos. Eu tive no Chile trabalhando com projetos também sociais de acesso à música. É importante a gente reconhecer o quanto a gente vem caminhando numa direção muito boa, muito boa. Sempre importante a gente lembrar que na pandemia o que salvou muita gente foi a arte, né? A pessoa não enlouqueceu em casa porque ela tinha à disposição a música, os artistas que faziam lives, aquele tempo que a gente não tinha para sentar e ouvir um disco como a gente fazia antigamente, né? Pegar um encarte, acompanhar as letras e tal, né? Botar os filmes e as séries em dia. Então a arte salvou a saúde mental de muita gente, acho que de quase todo mundo na pandemia. Por isso que a gente tem que continuar sempre incentivando e dizendo que e Santos tem essa característica, né? Tem essa oportunidade de abrir espaço. Tem teatro, tem cinema, tem música para todos os gostos, tem espaço para isso. É uma cidade que tem uma história muito rica, então precisa realmente aproveitar este potencial, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela uma mensagem antes de ir para o intervalo do Marcelo Cardoso. Muito bom, Santos precisa ampliar e diversificar seus eventos culturais. Bom dia, amigos. Obrigado, viu, Marcelo? Um abraço para você. Vamos para o intervalo? A gente volta na sequência do Entre Linhas, aqui com esse bate-papo com o Luiz de Godoy, que está aqui por Santos, direto da Alemanha. Voltamos em 2 minutos. Até já. FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida.
O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Santos FM. Voltamos. Espera aí que nós estamos batendo papo aqui no intervalo. O intervalo sempre rende, né? Sempre rende boas histórias aqui. Você foi para a Alemanha quando, Luiz? Para a Alemanha eu fui em 2019, antes eu fiquei 10 anos quase 10 anos em Viena, na Áustria. Você saiu da sua casa? Eu saí em 2010. Deixou a família lá? Você tem teus pais ainda? Tem minha mãe lá em Mogi. Em 2010 eu fui para Viena. E quando você foi embora, ela ficou como? Ela ficou daquele jeito, né? Orgulhosa, feliz, apreensiva, sem saber. Essa é uma pergunta, é assunto interno, tá? É assunto interno, pois é. Estou contando as histórias aqui das viagens de filhos e tal, e é bom saber. Mas ela depois ficou de boa. A minha mãe, ela sempre apoiou a minha carreira, a mim e ao meu irmão também, que continua aqui no Brasil, tem carreira em outra área, mas nós temos a sorte aí de ter uma mãe que sempre foi muito dedicada, que a gente estudasse, se formasse e tal. E ela sempre disse para mim, olha, quando surgir uma oportunidade, você vá, você faça, você descubra o mundo fica preocupado e tal. Não fica preocupado com nada. E eu cresci, não era almejando necessariamente alguma coisa como essa, eu não pensava eu vou morar fora do país ou eu vou mudar de país, não era nada disso, até porque a gente, enquanto corpo negro no Brasil, dentro dessas estruturas ainda sobretudo, antigamente bastante elitistas, a gente nem ousa muito, né, sonhar com essas coisas, mas eu também não me preocupava, não pensava onde que era o limite e aonde que era e qual que era o objetivo específico. Eu queria fazer música e compartilhar a música. E foi a partir dessa forma de pensar e de viver com o apoio da minha mãe, dizendo vá, que quando eu estava na Universidade de São Paulo, surgiu ali um convite para eu ir para a Áustria, para fazer um workshop, para ministrar um workshop lá na Áustria, em Viena, de música brasileira para eles. E o convite surgiu em 2008, quer dizer, eu tinha acabado de fazer 20 anos, nunca tinha saído do país, não falava nem inglês direito, né? Estudei a vida inteira em escola pública. Você fala o alemão bem? Sim, hoje em dia eu faço alemão, tenho a cidadania e tudo mais. Mas daí acabou que eu fui para Viena e acabei ficando, eles gostaram do trabalho, eles fundaram um coro lá em Viena para eu reger, um coro só para se dedicar à música brasileira, no centro, no berço da música clássica mundial, que é Viena, né?
Então a gente fez muito essa ponte. Aliás, lá fora se valoriza mais a música brasileira do que aqui, em alguns aspectos. Não estou falando da música comercial, mas estou dizendo no geral, os gringos eles adoram a música bossa nova, entre outros ritmos, né? Sim. Tem até grupo de pagode no Japão, né? Tem na Coreia, no Japão, tem em todos esses lugares. E é muito bonito, é muito gostoso isso. Eu viajei muito o mundo fazendo música, sobretudo na época que eu era maestro de um coro que tem 530 anos quase, que é o Coro dos Meninos Cantores de Viena. Nessa época eu fiz concerto em 26 países com eles. E era muito bonito chegar nos países e as pessoas perguntarem, mas você, por causa do alemão, ficavam em dúvida, o alemão ser relativamente bom, influente, as pessoas falavam, mas você é nascido na Áustria, você é austríaco? Eu dizia, não, sou brasileiro. E na hora, no mundo todo, as pessoas abrem um sorriso quando você fala que é brasileiro. Ah, é brasileiro, que bom e tal. Então a gente realmente é um povo bem visto. E você vê que legal, mundo. Né? Você estudou na Universidade de São Paulo, né? Uma faculdade pública, que os caras dizem, não, que nem o jogador de futebol que proibiu as filhas de estudar em escola pública por conta de doutrinação. Veja só a que ponto chegamos. Mas vindo de quem veio, né? Chega a ser risível, porque é um filósofo do mundo invertido, como diria o outro, né? Mas enfim. E aí a tua família, imagino, pelo que você contou da história e tal, uma família que te deu condições, mas que, como 90% das famílias brasileiras, tem as suas dificuldades, né? E graças a uma universidade pública, e graças à música, à arte, você é um cara que fala hoje, além do português, o inglês e o alemão? Falo italiano também, entendo bem francês, porque eu tenho que trabalhar com francês também, espanhol. E conheceu 20, quase 30 países. Exatamente. E trabalhar mesmo, para ir para trabalhar, para reger, foi isso. Quando você começou lá, você não imaginava que a tua vida fosse ser do jeito que é? Não, eu fiquei muito... Cidadão alemão agora também? Pois é. Não, assim, a primeira vez que eu fui fazer uma turnê no Japão e que falaram para mim o príncipe regente está presente e gostaria de ter uma audiência com o senhor depois do concerto, eu pensei, nossa, o que eu faço agora, né? E daí, o que faço? Regi o concerto e depois fui conversar com ele, que a primeira coisa que me disse foi, poxa, você é brasileiro, eu tenho tantos amigos brasileiros, ele é um músico, atualmente é o imperador, né, do Japão, que está agora já uns 4, 5 anos né, já como imperador. À época ele era ainda o príncipe regente, era o pai dele que era o imperador. E ele, a primeira coisa que falou para mim foi isso, falou, poxa, eu sou músico e todo mundo na minha família toca, e eu pensando na minha família, né? Ele está falando da família imperial japonesa. E eu sentado ali ouvindo aquilo e pensando, o que é isso, não é? Mas daí depois, a primeira visita de estado do rei Charles na Alemanha, também fui eu ali reger para ele, daí ele veio. E daí as preocupações começam a ser, né? Meu Deus, como que faz? Se abaixa, se curva, dá a mão. E eu decidi que eu não ia fazer nada porque, a não ser cumprimentá-lo muito cordialmente, não é o meu rei, não é? Eu não sou servo dele. Só vamos deixar claro que o rei Charles é o antigo príncipe Charles, porque o outro rei Charles, o músico, que era maravilhoso também. Não é o rei Charles. O que era deficiente visual, já falecido, inclusive, que esse era uma majestade também na música, né? Mas eu não imaginava que nada disso fosse acontecer na minha vida, né? E eu estou dando esses exemplos não porque os reis sejam mais importantes do que qualquer outra pessoa que sentou para ouvir os meus concertos. Cada uma dessas pessoas me é muito importante. Voltando a uma história talvez do Japão, que uma vez me emocionou muito. Foi estar ali no concerto, sabe que a sociedade japonesa tem modos muito específicos, né? Os bons modos deles, os bons costumes japoneses são bastante estritos, assim, e é bonito de ver como eles, né, levam isso a sério, assim, a demonstração do respeito. Aqui no Brasil, né? Ficaram impressionados na Copa porque eles recolhiam o lixo da arquibancada depois que terminavam os jogos. Pois é. Nossa, os japoneses estão recolhendo o lixo, né? O brasileiro pega... Não, Aí depois teve gente que copiou, né? A forma de demonstrar respeito deles é diferente. E uma vez no concerto, a gente fazia um intervalo, era um concerto longo de 2 horas o programa. Essa turnê que eu fiz no Japão foi em 2017, ficamos 2 meses lá. E uma vez no intervalo do concerto veio a produção e disse, maestro,
o senhor nos desculpe, a volta do concerto, a segunda parte vai ter que atrasar de 2 a 5 minutos. Nós sentimos muito por isso, mas e pedimos desculpas. Se o senhor quiser, a gente explica a razão para o senhor. Eu falei, não precisa me explicar a razão por causa de um atraso de 2 a 5 minutos, né? Mas podem explicar. E daí disseram que era porque tinha uma pessoa que tinha desejado, como um dos últimos desejos de vida, uma pessoa que estava muito adoecida, ir a este concerto. E que a pessoa estava ali porque a família estava possibilitando, com respirador, com uma maca e tudo mais, e que precisava ser feito um procedimento de limpeza nos caninhos, ali nas coisas da pessoa, para a pessoa continuar no concerto. Eu achei aquilo tão bonito, eu achei aquilo tão especial e pensei, é por isso que eu realmente, cada vez que eu subo no palco, quando isso começa a virar rotina, eu tive anos em que fiz 120 concertos num ano, né, 130 concertos, e eu sempre penso comigo, quando a gente está às vezes cansado, ou né, tá dentro de uma turnê dessas fazendo o 30º concerto, o 40º concerto, e eu penso, cada concerto é especial justamente porque as pessoas que estão ali estão só uma vez, né? Mesmo que a gente esteja repetindo. É um grande privilégio poder trabalhar com isso e poder compartilhar a música. É o que eu estava falando, né? Não só na pandemia, nossa vida toda é permeada por arte. Nossa vida tem uma trilha sonora, né? Tem uma trilha sonora. Quando a gente se recorda de determinados momentos, as músicas nos remetem, né? A música nos remete a um filme que a gente tenha visto, nos remete a um período da nossa vida. Eu tinha conversado com o Luiz aqui no intervalo para fazer uma pergunta técnica para ele a respeito dessa questão da regência de um coral, né? É diferente de reger uma orquestra? Explica tecnicamente como é isso, Luiz. É bastante diferente. Primeiro a gente tem que entender o que é reger, né? Reger é você organizar. Na verdade, a atividade principal do regente não é nem o fato mesmo de reger, de mexer ali as mãos e organizar, é ensaiar, é preparar a obra, é juntar o grupo, explicar para o grupo em que direção que a gente vai, como que a gente vai interpretar e tudo mais. Mas o fato de você reger mesmo, em fato, é você organizar os sons no tempo, no espaço, você indicar com seus movimentos quando que o som vai acontecer e de que forma que ele vai acontecer, se vai ser mais suave, se vai ser mais marcante, mais forte, se vai acelerar, se vai reduzir a intensidade, se vai ficar mais forte, mais fraco, né? E é isso que a gente faz quando a gente está regendo. E quando a gente está regendo o coral, nós estamos trabalhando com vozes, quer dizer, você está trabalhando com um instrumento único, com um instrumento que a gente trabalha muito com uma busca grande por homogeneidade quando trabalhando com coral. Já com orquestra, você tem uma paleta de instrumentos, né? Você tem diversas cores ali, é como se você estivesse pintando com uma paleta mais diversa do que a da voz apenas. Então, na regência orquestral, a atividade é um pouco diferente, porque você tem que juntar o som ali, uma melodia sai do grupo dos cellos e vai para um oboé, e daí sai do oboé e vai para uma trompa e não sei o quê, e daí vai talvez para um xilofone, e você tem que organizar esse diálogo dos instrumentos para que aquilo faça o sentido musical que está composto pelos compositores, né? E todo mundo pode cantar, por exemplo, hoje eu não poderia, porque do jeito que eu estou aqui entupido por causa da sinusite, nem que eu quisesse. Mas a gente costuma dizer que a criança sempre é o ideal, porque ela vai se desenvolver, vai aprender mais rápido. Mas a gente também vê as pessoas mais velhas, né? Aposentou e tal, cantava meio que brincando e tal, e faz parte até de uma interação social, pertencer a um grupo artístico, musical, um coral, enfim. Como é que é lidar com esses públicos diferentes? E é possível ensinar alguém a cantar dentro das possibilidades que ela tem, né? Porque não adianta o cara não ter lá uma condição adequada para atingir notas mais altas, não dá, né? Mas o cara pode cantar. É possível a pessoa cantar bem, se sentir à vontade, ficar feliz com aquilo, independentemente da idade, do momento da vida que ela resolva ingressar nessa jornada? Sem dúvida, você já falou tudo. O ideal é que as pessoas tenham acesso a isso quando crianças, porque é muito mais fácil a gente, numa idade mais infantil,
se abrir para um trabalho como esse, né? Porque cantar é uma coisa muito, muito especial, porque é uma atividade que envolve 3 esferas aí da nossa percepção enquanto ser humano, não é? A percepção física, a atividade física, porque você está ali mexendo ar dentro né, do seu corpo, você está mexendo com estruturas musculares, então é uma atividade física. É uma atividade intelectual, porque você está o tempo inteiro ali pensando para atingir a nota certa, para lembrar do texto, para lembrar de qual que foi o combinado daquela interpretação e tudo mais. E é uma atividade anímica, não é? Emotiva, emocional. Então essas 3 esferas, elas têm o potencial de trabalhar, de mexer com a gente de uma forma muito especial, diferente de outras atividades. E por isso que é tão importante também a gente conseguir expandir o acesso a essa atividade, porque é uma terapia, tem uma outra coisa também, que é o cantar em conjunto, é um exercício contínuo de negociação. De cooperação, de né? cooperação, de negociação para encontrar uma voz comum, não é? Então, o canto, sobretudo o canto coral, ele é uma atividade limítrofe, ambígua, entre o privado, o mais privado que há, porque quando eu estou cantando, eu estou tirando aquilo de dentro do meu corpo, literalmente, e tornando aquilo público. Então, essa relação público-privado, essa relação indivíduo, os meus anseios, a minha história, o meu corpo, a minha voz, e eu tendo a coragem, a felicidade e o apoio, isso é muito mais fácil de fazer em grupo, né? O apoio dos meus colegas para a gente juntos ali dar voz ao Tem gente que não canta porque tem vergonha, né? Exatamente. Então você superar essas vergonhas, esses medos e tudo mais, e cantar num grupo é uma coisa muito... É realmente um processo que pode curar, que pode fortalecer, e sobretudo que dá muito sentido para mesmo para essa questão da vida em sociedade, você ter um grupo, tal como você já disse. Na idade, quando criança, quando adolescente, quando jovem e tudo mais, é muito bom porque você tem um pouco menos de medos e de barreiras e tal, então é isso que facilita. Mas certamente também dá para começar em qualquer idade. E é o que você estava dizendo, qualquer pessoa pode cantar. A única coisa, eu mesmo lá na Alemanha, com os meus coros que trabalham num nível altamente profissional, não é? E fazendo turnê, e fazendo gravação, e cantando com grandes orquestras profissionais e tudo mais, mesmo nesses coros, as pessoas às vezes falam, então a pessoa tem que saber muito bem música, não é, para cantar, e tem que chegar ali já mandando muito bem. E, sobretudo, no trabalho com crianças, não é o que eu busco. O que eu busco é o brilho nos olhos, é a disposição, é a vontade e essa felicidade, essa abertura para o trabalho. E daí, se você tem uma voz saudável, quer dizer, se você não tem uma doença mesmo no trato vocal, não tem nada que te impeça de aprender a cantar. Inclusive, no FEMUVE agora, eu fiquei muito contente, porque foi ontem que eu conheci o coro com o qual eu ia trabalhar. O coro também se conheceu ontem, se juntou, isso que é o gostoso de coro de festival, né? E ali tem muita gente dos diversos coros aqui de Santos. Parece que tem o coro dos servidores, e daí tem o Ars Viva, e daí tem o outro coro, e não sei o quê. Então veio pessoas de diversos corais, veio gente também que não canta em nenhum coro fixo aqui, mas você via ali que tinha desde os jovens que estão no ensino médio, veio um falar comigo e disse, amanhã eu vou chamar também então um amigo meu, porque a gente tem um coral ali que a gente formou na escola. E eu me lembrei da minha história, quantas vezes eu fiz corais na minha escola, sabe? Eu querendo ali trabalhar com coral, não tinha coral, pronto, fundo coral. A gente resolve assim aqui no Brasil as coisas. Não tem, a gente vai lá e faz. E daí ontem tinha ali um dos cantores do coro, que é um jovem do ensino médio e que tem esse histórico já de estar ligado com a música coral, até as pessoas já da terceira idade, aposentadas, falando, não, porque eu trabalhava com isso, eu trabalhava com aquilo, mas eu sempre cantei, mas eu comecei agora, eu não sei se tá bom, eu estou cantando bem porque eu tenho pouca experiência. Então é um grupo muito heterogêneo, e isso poder existir, esse grupo heterogêneo, é uma coisa que me emociona e que me orgulha. É disso que eu estou falando quando eu dizia que o Brasil tem esse grande potencial de dar este exemplo para o mundo. Talvez seja até um outro lado da moeda, né? O fato de a gente não ter
estruturas um pouco mais rígidas e mais sólidas, também faz com que a gente tenha uma permeabilidade social que eu sinto falta na Europa. Lá eles ainda não entenderam que a gente precisa cuidar do fato de as pessoas terem acesso, porque eles sempre tiveram acesso, a sociedade sempre foi muito homogênea. Mas isso não existe mais. A gente não vive nesse mundo homogêneo nem na Europa. Eles não procuram, por exemplo, a pessoa que tem mais dificuldade. Eles não procuram porque eles não reconhecem a pessoa que tem mais dificuldade. Eles não reconhecem a dificuldade. Eu estou falando de uma forma generalizante, é claro, né? Não é todo mundo que é assim. Mas essa visão assim, de projeto social e tal, nunca existiu projeto social porque o projeto de sociedade já era um projeto muito baseado em muito apoio do poder público, não é? Isso sempre foi assim na Europa. Só que como a gente está agora tendo esses movimentos migratórios muito grandes, cada vez mais a tesoura, como eles chamam, a desigualdade social lá está aumentando. Aquilo que a gente sempre conheceu aqui e que a gente teve que criar mecanismos para lutar contra isso, para forjar uma sociedade minimamente funcional aqui nos países colonizados, né? Uma sociedade que não entrasse em guerra civil constante por causa da diferença, das oportunidades. O que a gente fez? A gente foi criando mecanismos de dar uma igualada nisso, é o que a gente está fazendo. Atingimos o nível? Não, a gente tem que fazer muito mais, mas a gente reconheceu que a gente tem que criar esses mecanismos. E isso é um discurso que eu tenho feito bastante lá, porque me parece que eles estão perdendo o timing de perceber que eles também têm que começar a criar mecanismos de acesso à educação, enfim, aos bens da sociedade de bem-estar social, como se diz lá. Tem tantas camadas nessa discussão que a gente está chegando no fim do programa, mas, por exemplo, como o Luiz falou, questão emocional. Para a criança e para o jovem, hoje já tem um consenso de que tudo que puder ser feito para afastar essas crianças das telas é bem-vindo. Pode ser a música, pode ser a atuação, pode ser o esporte, a dança, hip-hop, qualquer coisa. Não que eles não vão ter acesso mas diminuir um pouco esse tempo e dar uma oportunidade de apresentar às pessoas algo diferente do algoritmo, porque o algoritmo ele tem a missão de te manter preso em uma coisa só, basicamente, em termos de música, em termos de opinião, de política, de esporte e tal. Então, quando você fura a bolha e vai procurar ou é apresentado alguma coisa diferente, porque às vezes, eu falo isso porque eu já contei essa história aqui, eu tive um estagiário no tempo da TV Primeira, que ele era do campus lá de São Vicente, e ele entrou lá querendo fazer educação física. E quando ele conheceu o trabalho, ele nem imaginava um dia que ia trabalhar numa emissora de TV. Quando ele saiu de lá, ele saiu já quase pronto, porque ele aprendeu com gente muito boa da parte operacional. Virar cinegrafista, editor de vídeo. E ele foi estudar isso depois, né? Então, às vezes, as pessoas se apaixonam por coisas que elas nem imaginavam que poderiam se apaixonar, porque elas não tiveram a oportunidade de ter contato com aquilo. Então, para o jovem é importante nesse sentido, e para as pessoas mais velhas, Santos é uma cidade que tem uma grande população idosa. Então, a cultura, a arte, para entreter é importante, mas se elas puderem participar, é melhor ainda. É essencial. Porque aí daqui a pouco tem uma apresentação, viaja, né? Enfim, a pessoa se sente valorizada e percebe que estava lá talvez escondido um potencial que ficou para trás, né? E aí, enfim, a gente fala isso toda hora aqui, não é chovendo molhado, mas é por isso que precisa ter projeto, precisa ter incentivo, precisa ter oficina, precisa tudo, oferecer às pessoas tudo que for possível, né? Tudo é uma questão de oportunidade, né? Por isso que eu, terminando aqui já a entrevista, quero agradecer a todo mundo que faz esse festival acontecer. Como eu disse, tem muitos voluntários também trabalhando aí para possibilitar que esse festival aconteça. E em nome aí, enfim, de todos os músicos e de todas as pessoas, de todos os educadores musicais, né? Eu agradeço a quem teve a iniciativa, sobretudo a Denise e todo o time dela, e aos apoiadores, enfim, né? Que foram ali fazer a captação de recursos, maestro Ricardo Cardim, e a partir desse apoio da Secretaria de Cultura e da Lei Aldir Blanc,
Isso tudo foi possibilitado. É muito importante que essas iniciativas sejam valorizadas e que a sociedade, enfim, realmente se ocupe aí dessas coisas, ocupe esses espaços como estão ocupando. Nós fomos surpreendidos ali por muito mais gente do que a gente esperava. E isso é muito bom, isso é o maior sucesso que a gente pode ter. Agora vamos ver no sábado como que vai soar esse trabalho todo. Muito bem. Depois dessa passada aqui por Santos, vai ficar mais quanto tempo no Brasil? Está programada a volta para a Alemanha quando? Eu fico uma semana a mais, porque tem um concerto em São Paulo, na Catedral da Sé, no dia 15, no domingo, dia 15 de março. E daí logo em seguida eu já volto para a Alemanha, porque na quarta-feira eu já tenho que estar trabalhando lá de novo. Muito bem. Luiz, para quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, você mantém lá atualizado no Instagram? Tá tudo atualizado no Instagram, é só procurar Luiz de Godoy e vão me achar. Meu site também tem todas as informações da minha Luiz carreira. Com Z. Luiz com Z, Godoy com Y. O site é luizdegodoy.com. E ali também tem os links para as redes sociais, para vídeos, para minha história. Tem bastante coisa, material ali para ver. Legal. Luiz, queria agradecer tua vinda aqui ao Entre Linhas. Dar parabéns pela tua trajetória, pelo sucesso que você alcançou e pelo exemplo que você é. Eu me orgulho de estar aqui à frente deste programa desde 2017. É um programa que vai completar 11 anos já. E o Entre Linhas sempre abriu espaço para todas as pessoas falarem dos mais diferentes assuntos, e a arte, a cultura sempre estiveram presentes aqui. Geralmente de sexta, porque o pessoal vem, né, já mais preparado para o fim de semana para poder falar de uma eventual programação, mas nada que nos impedisse de fazer pautas como esta de hoje, numa terça-feira, até porque a atividade que o Luiz está conduzindo está acontecendo e o grande finale será no próximo sábado. E mais do que falar sobre arte, cultura e entretenimento para as pessoas, é reforçar o quanto esta indústria é importante, até economicamente falando, e de oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Então, parabéns pela tua trajetória. Quando puder, volte a Santos, seja bem-vindo, e se puder, volte aqui ao Entre Linhas também no futuro breve. Obrigado, Com todo Luiz. prazer, obrigado. Muito bem. Luiz Godoy conosco nesta edição do Entre Linhas, às 10h02. Fechamos o programa desta terça-feira, que você sabe, na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Logo mais 5 da tarde tem edição do Jornal em Foque, que é parceria também da Santos FM com o Boc News, a apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta quarta-feira a partir de 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Santos FM. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Santos FM.